Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo de hoje. E eu quero iniciar já fazendo uma pergunta para você. Com quem você mais conversa? Você consegue identificar qual é a pessoa com quem mais você conversa na vida? Você conversa mais com quem? Com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu marido, com a sua esposa? Com quem mais você conversa? E eu posso te dizer que não é com nenhuma dessas pessoas. Com quem você mais conversa é com você mesmo. Essa é uma realidade que nós vivemos e nem percebemos que as maiores conversas, a maior tempo de bate-papo que a gente tem é conosco mesmo. Então, é aquela conversa que a gente tem quando a gente acorda, às vezes antes mesmo de abrir o olho, só em se mexer da cama, já vem aqueles pensamentos, que a gente tem um pensamento sobre a nossa vida, sobre as nossas preocupações, né? É aquela conversa que na hora que você está almoçando ou lavando uma louça, você está ali fazendo aquela atividade e você está conversando, você está pensando, você está tendo aquela conversa interna. Então, com quem mais nós conversamos é conosco. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Qual o nível de conversa que você tem tido com você? Eu anotei alguns pontos para a gente trabalhar aqui hoje, que eu quero que esse vídeo seja um vídeo que te traga muito conhecimento, para que gere em você mudança de vida. Esse é o meu maior objetivo. Então, eu coloquei aqui, olha, o que você fala sobre você mesma que ninguém ouve. Porque as nossas conversas internas, elas são tão secretas, elas são tão nossas, elas são tão íntimas que ninguém ouve. Aliás, muitas das vezes a gente tem até vergonha de falar aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. Às vezes a gente pensa algo tão ruim, às vezes a gente pensa algo é, tão assim mesquinho, às vezes a gente pensa algo tão tenebroso sobre a nossa própria vida e às vezes a gente tem vergonha de falar sobre o que é que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta: aquilo que você conversa com você mesmo que ninguém ouve. Quais os sentimentos você tem validado sobre você mesmo? Porque dependendo do nível de conversa que você tem com você, isso cria em você sentimentos. Então, se você tem um pensamento, né? Se aquela conversa interna sua está sempre baseado no eu não posso fazer, a vida tá tão difícil, por que que para mim as coisas não acontecem do jeito que eu faço um planejamento? Por que que isso é tão difícil? Então perceba que esse nível de conversa que a gente tem começa a gerar em nós sentimentos. Sentimento muitas das vezes de tristeza, sentimento de derrota, né? Sentimento de uma falta de capacidade para realizar algo. Então perceba que a minha conversa interna, ela gera em mim sentimentos. E a partir do momento que eu tenho sentimentos de derrota, quando eu me deparo diante de um desafio, muitas das vezes a gente nem vai. A gente nem toma a atitude de falar assim, vou tentar. Por quê? Porque mentalmente, emocionalmente, eu já estou derrotada por causa dos meus pensamentos, da minha conversa interna e dos meus sentimentos que eu tenho sobre mim mesmo. Então, reflita bem sobre isso, que para que você gere mudanças. Meu objetivo aqui hoje é trazer clareza para você, é trazer, colocar luz. Aliás, a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, ele diz assim, ó,
que a candeia do corpo são os olhos. E se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se eles forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha só o termo que ele usa, tenebroso. O que é uma candeia, gente? Para as pessoas mais antigas, a gente sabe que a candeia era um tipo de luminária, né? Aquilo que traz luz, aquilo que traz clareza. Então ele diz que a candeia do corpo, aquilo que te ilumina no corpo, aquilo que você vê, ó, a claridade, aqui fala de iluminação, aquilo que você vê, que tá luz, que é visível, se você vê coisas boas, o teu corpo terá luz. Agora, se você vê coisas ruins, o teu corpo será tenebroso. Então perceba que esse texto ele fala muito, ele usa esse exemplo da candeia, mas isso está falando de algo interno. Isso não está falando de algo externo, ele está falando de interno. Como eu vejo? O que é que eu vejo? Eu só vejo coisa ruim? Em tudo na minha vida eu coloco coisas difíceis. Ah, tudo é ruim, para mim nada funciona, para mim nada dá certo. Então perceba, olha os olhos enxergando somente coisas ruins. E tem aquele que enxerga coisas boas, que independente da situação que ele está vivendo, ele está acreditando, ele está confiando, ele está colocando a sua fé em prática, sabe? Ele tem um olhar para a vida e fala assim, isso aqui não deu certo agora, talvez, porque eu tenho que aprender algo mais. Então ele consegue dar um significado diferente, até mesmo quando a situação está difícil. É quando a pessoa fala assim, olha, eu não consegui realizar isso, talvez é porque eu tenha que me preparar mais. Talvez eu não esteja pronta ainda para viver isso, então eu preciso continuar tentando, porque um dia as coisas vão acontecerem. Então perceba que essa pessoa, ela está olhando a vida, a perspectiva que ela tem de vida, é algo bom. Então os seus olhos veem coisas boas, apesar dela estar passando desafios e dificuldades que ela precisa enfrentar. Então, lá em Mateus, olha o que eu falei, Mateus capítulo 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os teus olhos. Então, aqui está dizendo, eu não estou falando de olho físico, não, eu estou falando do nosso olhar, que ele pode ser até mesmo espiritual. Ele pode ser um olhar espiritual, ele pode ser um olhar emocional para a vida, para aquilo que eu estou vivendo. Então, se eu olho para a vida com essa perspectiva positiva, eu tenho muito mais chance de conquistar, de conseguir aquilo que eu quero. E com isso gera ânimo dentro de mim. Gera ânimo, gera motivação, gera perseverança. Então perceba que muito daquilo que a gente vive hoje está relacionado a como a gente olha para a vida, como eu enxergo a vida, entendeu? Então, quando eu estou falando aqui dessa conversa interna, isso tem tudo a ver com isso, com esse texto que eu coloquei. Tem outra frase que eu coloquei, outro texto, que ele diz assim, ó, quais as histórias você conta para justificar a forma como você se encontra? Gente, essa frase aqui, para mim ela tem muito sentido, para mim ela fala muito, porque nós, seres humanos, constantemente nós estamos justificando. Por que você não foi? Ah, eu não fui porque eu passei na rua, sabe, encontrei com uma pessoa e fiquei conversando e me atrasei, eu passei no mercado. Percebe quanto a gente usa de justificativa para falar do nosso estado, daquilo que a gente se encontra naquele momento. Ah, por que você não fez? Eu não fiz por causa disso, daquilo outro. Ah, por que você não se apresentou? Ah, porque eu tive um imprevisto disso, daquilo. Não, gente, não é nada disso. Não. Eu não fiz, sabe por quê?
Porque eu simplesmente não coloquei como prioridade. Muita coisa a gente não faz na vida é porque a gente não coloca como prioridade. E aí, quando a gente não coloca como prioridade, fica muito mais fácil a gente encontrar justificativas, sabe, para falar daquilo que eu deixei de fazer, ou até mesmo do que eu fiz. Entendeu? Então, nós, seres humanos, nós somos mestres nisso, né? Nas nossas justificativas, naquilo que eu dou desculpa por por um ato que eu deveria ter feito. Ah, eu deveria ter me esforçado, eu deveria ter parado para ler a Bíblia, eu deveria ter tirado um momento de oração, mas por que eu não fiz isso? Ah, eu não fiz por causa disso, daquilo outro. Então, nós justificamos aquilo que nós não colocamos como prioridade. Como uma forma de falar assim, ah, eu não fiz porque não deu mesmo, né? Aquela justificativa para nos dar um conforto. A justificativa, ela serve para nos dar um conforto daquilo que não foi feito. Então, reflita nessa palavra de hoje, porque aquilo que eu falei no início, eu quero que isso gere transformação na sua vida. Outra parte dessa mensagem que eu tô gravando aqui, né? Desse conteúdo que eu tô deixando salvo, gravando aqui para você, eu quero que você perceba uma coisa. Muitos de nós estamos expostos a situações na nossa vida e essas situações, quanto mais tempo a gente é exposto a essa situação, mais a gente tem a tendência de repetir, né? Vou dar um exemplo de, muitas das vezes, o jovem, o adolescente, vou te dizer até muitos adultos hoje. A gente começa a jogar um joguinho, né? Pega um joguinho no telefone e a gente fica com aquele exposto na nossa frente, na nossa tela, e aí eu jogo um pouquinho hoje, aí eu jogo um pouquinho amanhã, e eu jogo. Então, quanto mais a gente é exposto a determinada situação, mais nós temos a probabilidade de repetir esse comportamento. Então, eu falei de um joguinho, eu falei de uma televisão, de uma Netflix. Muitas das vezes a pessoa começa a assistir uma série, de uma ela vai passando para outra, de outra ela vai passando para outra, e quando você vai ver, a maior parte do dia dela, ela tá perdendo com esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ela é exposta a uma situação e a tendência, quanto mais ela fica naquilo, mais ela tende a repetir. E isso muitas das vezes se torna até mesmo um vício. Por quê? Porque eu tenho a probabilidade de ficar aqui repetindo. Então, tudo aquilo que a gente repete, acaba se tornando um hábito e um vício na nossa vida, né? Outra questão é, quanto mais nós somos expostos a essa situação que eu falei para você, mais a nossa mente ela constrói um caminho sólido, tá? Preste atenção nisso. Ela vai construindo um caminho neural, que nós chamamos isso de hábito. O que é essa construção e esse caminho neural que essa mente transforma? É essa repetição que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Então, a mente ela começa a conhecer que aquele caminho é o caminho seguro. É igual quando a gente sai de casa e a gente vai ao nosso trabalho. A gente pega uma rota para ir. Então, a nossa mente, ela constrói aquele caminho seguro, que é aquele caminho que eu faço todo dia. Todo dia eu pego o mesmo ônibus, todo dia eu passo por o mesmo lugar, todo dia eu solto no mesmo ponto. Então, a mente começa a entender que aquele caminho é um caminho que seguro. Ela já construiu o caminho. Ela já construiu. Então, assim, ela repete aquilo de forma automaticamente, porque ela entendeu que aquilo é seguro. Só que muitas das vezes essa exposição que eu tô falando, que a gente fica repetindo, eu tô falando dessa probabilidade que a gente tem de quanto mais exposto, mais a gente tá vivendo aquela situação,
Quanto mais a gente constrói isso, isso pode ser num contexto positivo e num contexto negativo também. A mente, ela também constrói esse caminho, mesmo num sentido negativo. É igual aquela pessoa que ela está acostumada a viver num caos, na dificuldade, ela tá acostumada a viver sob tensão o tempo todo. Aquela pessoa, ela tá acostumada a viver em conflitos o tempo todo. Aí chega uma certa época da vida dela, ela sai daquela situação. Ela vai viver outro tipo de vida. Você acha que vai ser fácil para essa pessoa se adaptar? Não vai. Apesar da situação que ela vivia era ruim. E ela está indo para uma situação melhor. Mas como a mente já construiu esse caminho, o que ela acredita ser seguro é aquele caos que ela vivia. Então, quando ela começa a viver uma situação melhor, de mais calma, de mais conforto, a pessoa começa a se sentir incomodada. Assim, parece que tem algo errado na minha vida. Parece que tem algo que não está funcionando. Por quê? Porque a mente já estava tão acostumada a viver num caos que quando ela começa a viver um tempo de paz, ela acha que tem algo errado na vida dela. Não é possível. Olha, estou prevendo que algo tenebroso vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou acostumada a viver nessa paz. Então perceba que tudo isso são construções que nós vamos fazendo, nós vamos criando na nossa mente. Então, a palavra de hoje tem muito a ver com libertação mental. Esse também é um nome, libertação mental. Sabe por quê? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como você imagina na sua alma. Por isso que eu fiz aquelas perguntas lá no início. Qual é a conversa que você tem tido com você? O que é que você fala de você? O que é que tem dentro de você que ninguém sabe? É essa conversa. O que você imagina que ninguém imagina que você pensa naquilo? O que é que você imagina sobre você? Porque como você imagina na sua alma, na alma está falando o quê? Do nosso íntimo, daquilo que é mais secreto. Como você imagina, você é. Então perceba a gravidade de tudo isso, de muitas prisões que nós vivemos na nossa vida. Semana passada eu falei para uma pessoa, as maiores prisões que você carrega na sua vida não estão no seu exterior, não estão do lado de fora, sabe? Quando eu falei isso, eu falei para uma pessoa que ela corria um risco de uma prisão mesmo, né? Falei, a maior prisão não é essa. A maior prisão é aquilo que você carrega dentro de você. É aquilo que te aprisiona e que não te permite que você saia desta situação que você está vivendo hoje. Porque você acredita que você não consegue mais sair. Então perceba que as nossas maiores prisões não são pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes nós relacionamos tanta coisa ruim da nossa vida às outras pessoas. Ah, porque tem inveja de mim. Ah, porque fala mal de mim. Ah, porque não me querem bem. Ei, nada disso. Nada disso tem poder. O que tem realmente o maior poder de nos aprisionar na vida é aquilo que está lá dentro. É aquilo que tem dentro de nós. Então, quer sair, quer viver uma libertação na sua vida? Ser necessário um tempo? Vai, claro que vai. Mas primeiro passo, conhecimento. Busque conhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui com você hoje. Eu estou trazendo luz e clareza para que você busque conhecimento. Para que você aprenda sobre a vida, aprenda sobre a sua mente, aprenda sobre o seu comportamento. Então, olha, clareza, aprendizado e terceiro passo, ações. Tudo aquilo que a gente entende que deve ser feito, ele precisa ser transformado em ação. Ele precisa virar em comportamento para que isso gere resultado.
Então, que Deus te abençoe nesse dia de hoje, que essa palavra realmente possa brotar em você, possa criar em você uma semente que venha brotar, que venha germinar e que venha dar frutos, ok? Que Deus te abençoe e até a próxima.